Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Mecânica dos Solos, hoje continuando com o tema Identificação Tátil-Visual dos Solos. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o roteiro da identificação tátil-visual. Primeiramente, nós temos que escolher o local que vai ser estudado. Tá? Então, nós temos que ter um mapeamento geológico, se for uma obra de grande dimensões, se for uma obra de barragens e túneis. Eu preciso ter um mapeamento geológico. Essa análise geológica ela tem que incluir situação de camadas, estratificações, planos de inclinação, fissuras, fendas, cavernas, etc. Então, obras como túneis, barragens, obras de metrô, né, a gente precisa de um estudo um pouquinho mais aprofundado. Estudada essa geologia local, nós marcamos os pontos de amostragem, que são os pontos onde serão feitos os estudos. Em obras de dimensões menores, né, esse estudo geológico ele é bem mais simples ou até mesmo desnecessário. Então, nós vamos realizar amostragens retiradas, né, com amostradores apropriados, cada caso é um caso, cada obra é uma obra. Então, nós vamos fazer essa amostragem, essa prospecção, de acordo com o que for necessário para a execução dos trabalhos. Inicia-se essa identificação das amostras, e aí eu inicio como? Local, se é poço, né? Se é um furo de sondagem, qual é a profundidade, qual é o número de amostras que eu tenho daquele furo, qual é o número daquela amostra que eu vou classificar. E aí vou realizar a classificação visual e tátil e anotar qualquer condição estranha que porventura seja necessária. Após isso, nós temos uma rotina de observações para cada amostra. A primeira coisa é verificar na amostra a ocorrência ou não de matéria estranha ao solo. Se eu tenho raízes, se eu tenho conchas, matéria orgânica, se eu tenho restos de construção, qualquer material que seja estranho realmente ao local e destacar a presença disso. Segundo ponto é anotar a cor natural da minha amostra. E aí aqui eu ressalto, ou eu vou seguir as recomendações da NBR 6484 com aquela descrição de cores que a gente falou, ou eu vou utilizar o auxílio da cartela Munsell, que também apresentei para vocês. Depois de anotada a cor, eu vou anotar o estado de umidade natural do solo. O que é isso? Eu vou anotar se ele está seco, pouco úmido, úmido ou muito úmido. Posso usar a classificação de umidade da tabela da ESTM. E eu tenho que anotar a data de retirada da minha amostra e a profundidade. Essas duas observações são muito importantes, porque na aula de prospecção eu cheguei a falar para vocês sobre a variação do lençol freático, das estações mais secas ou estações mais chuvosas, e como isso reage de acordo com essa mudança. Então, se a amostra está seca e é uma época de seca, pode ser que o lençol freático esteja, né, abaixo, e quando chove, esse lençol freático fica mais superficial e a amostra fica umedecida na época de chuva. Então, é muito importante essa correlação. Depois eu vou anotar a ocorrência de alguns minerais e destacá-los, se forem reconhecíveis, né, se forem fáceis de visualização. Como quartzo, mica, feldspato, alguns minerais mais conhecidos, são mais fáceis de identificar e também fazer essa anotação. Depois disso, nós vamos observar o odor. Certos tipos de solo possuem odores bem característicos. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o solo orgânico e aquele odor de matéria em apodrecimento, aquele cheiro bem característico. Se eu tenho um odor de pote molhado, de barro, né? Esse odor, ele não é característico particular, é o odor do solo, então eu não vou anotar, vou anotar como inodor. E eu preciso destacar somente esse odor de pote molhado se for rocha, tá? Porque aí eu posso ter alguma presença de material em decomposição na rocha que serve para classificar a rocha. Mas para amostra de solo, não. Só vou anotar se for um odor, né, orgânico ou se for algum odor incomum. Classificar o solo quanto ao tipo também é um outro passo, que é aquela classificação dentro da escala granulométrica. E aí nós vamos realizar o quê? A identificação entre solos grossos e solos finos. E para isso nós vamos usar a sensibilidade ao tato. Solo grosso, eu tenho grãos visíveis a olho nu e são ásperos ao tato. Solos finos, eu não tenho grãos visíveis a olho nu e eles são macios ao tato. Esses testes,
eles são simples e também, às vezes, um pouco rudimentares, mas eles têm um valor muito grande para o primeiro contato com o solo, com a amostra, seja em campo, seja em laboratório. E ele permite que a gente tenha uma maior compreensão sobre o comportamento do material, né, que é o solo. E à medida que a gente for analisar, ele permite também a gente direcionar a campanha de ensaios. Então, eu tenho que ter essa identificação de classificação granulométrica, cor, umidade, né? E ter essas particularidades ali. Se eu tenho restos de animais, conchas, raízes, qualquer situação anormal para ser observada. Só depois disso o solo é enviado para o laboratório para que a gente possa fazer ensaios mais completos, mais apurados e complexos, né? De acordo com o interesse de cada obra. Então, essa identificação preliminar, ela nos auxilia a direcionar quais ensaios daqui para frente são necessários para cada obra. Por isso, ela é muito importante. Eu vou apresentar aqui agora para vocês uma planilha de identificação, onde a gente consegue marcar isso, fazer essas anotações para chegar na identificação final, e logo em sequência, vocês vão visualizar a realização de um ensaio de classificação da parcela fina do solo, ou seja, dos testes de plasticidade. Esse ensaio ele foi realizado pela turma de Mecânica dos Solos, na qual eu era professora regente, e, novamente, os alunos permitiram a divulgação do vídeo para fins educacionais. Então, vou deixar vocês aqui, vou explicar um pouquinho a planilha e logo em seguida a gente assiste o vídeo. Então, aqui na planilha, nós vamos fazer a identificação da amostra, qual é o furo, a profundidade, quem é o operador, qual foi a data de realização, qual era o local, as informações descritivas como cor, odor e umidade, se o solo é grosso ou é fino, se ele é orgânico ou inorgânico, e aqui os testes de resistência seca, de latância. A impregnação e a desagregação já me auxiliam nessa classificação aqui, né? Então, de argila, de baixa plasticidade e a simbologia. E dentro dos solos grossos, eu classifiquei como um pedregulho fino, de 2 a 19 milímetros. Tá? Então, a classificação seria um pedregulho argiloso, vermelho, de baixa plasticidade. Argiloso, de baixa plasticidade, vem da descrição dos solos finos, vermelho vem da cor e o pedregulho vem da identificação granulométrica. E assim a gente tem uma identificação tátil-visual desse solo, que é aquela identificação que a gente vê nos boletins de sondagem. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês agora assistam o vídeo com bastante atenção. Nesse vídeo, vamos apresentar alguns testes de identificação tátil-visual do solo. A norma utilizada para orientar os testes foi a STM 2009, que sugere 4 testes para a identificação dos solos finos. Para o teste, foram utilizados a água, um recipiente para a mistura da amostra, a amostra de solo passado na peneira 40. O teste de dilatância tem por objetivo observar a dilatação do solo mediante a compressão e a vibração. O material deve ter sido passado na peneira número 40. Em um recipiente deve ser acrescentada água até que seja formada uma massa macia com uma textura de massa de vidraceiro. Com a massa deve ser feita uma esfera de meia polegada. E com o auxílio de uma espátula, deve ser espalhada essa esfera na palma da mão. Após, deve ser vibrada a mão com batidas vigorosas no sentido horizontal diversas vezes. Deve-se observar a reação da água na superfície pelo brilho. Deve-se comprimir a amostra abrindo e fechando a mão. Caso não exista mudança visível no solo, o solo não apresenta dilatância. Caso a presença de água na superfície durante a vibração e não durante a compressão, a dilatância do solo é lenta.
E caso apareça a água rapidamente durante a vibração e ela também desapareça rapidamente durante a compressão, a dilatância do solo é rápida. Teste de resistência seca. Com a massa úmida, a amostra do solo, devem ser feitas 3 esferas com a amostra sendo uma de meia polegada. A amostra deve secar em temperatura ambiente, abaixo de 60 graus. Após seca, deve ser feita a compressão com o dedo polegar para avaliar a resistência do solo. A resistência pode ser nenhuma se a amostra esmigalhar-se com o manuseio. Baixa se a amostra esmigalhar com pouca pressão. Média se quebrar com média pressão. Alta se quebrar com compressão contra uma superfície dura. E muito alta se não quebrar. O teste de impregnação. Esse teste tem por objetivo classificar se o solo é silt ou argila. O teste de impregnação é realizado com o solo úmido. A amostra deve ter sido passada na peneira número 40. O solo úmido deve ser esfregado na palma da mão. A mão deve ser deixada embaixo da torneira com vazão moderada por alguns minutos. Após alguns minutos, deve ser feita a fricção da mão. Se a mão estiver com uma mancha escura, o solo é classificado como um solo argiloso. Se for observada uma mancha clara, o solo é considerado um solo siltoso. Teste de desagregação. Esse teste tem por objetivo classificar se o solo é siltoso ou argiloso. Em um recipiente deve ser feita uma lâmina de água e deve ser colocado um torrão seco do solo coletado. Se a desagregação for rápida, o solo é classificado como um silt. Se a desagregação for lenta, o solo é classificado como uma argila. Não deve ser feita a imersão do torrão, apenas o contato com a lâmina da água.